Antes de começar o nosso famoso e esperado vídeo sobre hipotireoidismo, eu preciso pedir para vocês desculpas, eu e Mauri, porque na ânsia, né, e no descuido mesmo nosso de escrevermos na lousa, vocês vão ver que em toda a gravação nós escrevemos a forma correta. Eu aproveitando a letra linda da Mauri, ela escreveu e eu não me atentei e não corrigi. Isso está faltando um E. Então, essa forma é a forma errada. A forma certa, hipo de insuficiência, de tireoide, tireoidismo, hipotireoidismo, tá bom? Peço desculpas a vocês, então, nos quadros onde isso vai estar escrito, nos perdoe e acrescente um E aqui, porque o vídeo ficou muito legal e gravar novamente não seria espontâneo como sempre as nossas gravações, porque quando nós fazemos as nossas gravações, nós fazemos de uma vez, né? A gente não faz, desgrava e regrava. Então, fica aqui a minha orientação, que a forma correta é tireoidismo, hipotireoidismo. Na verdade, todos nós temos ou vamos ter hipotireoidismo, nós só não sabemos. Oi, gente, voltando aqui com vocês, né? Uma alegria sempre estar nessas sextas-feiras, falando com todos vocês. Eu agradeço a cada um pelas mensagens, pelas melhorias e pelo engajamento, né? Por acreditar que realmente o que eu oriento vale a pena, porque eu faço, tá bom? Hipotireoidismo é o nosso tema de hoje. Falar de hipotireoidismo é falar de praticamente mais de 60% dos pacientes que me procuram. E lembrando sempre que eu estou na área da beleza harmônica, que ser belo faz parte da natureza de Deus, essa beleza, ela inclui sempre falar em algo bastante importante que se chama a energia vital básica do ser humano e o metabolismo que faz com que qualquer célula tenha que ter uma bateria mínima para funcionar. Isso inclui os nutrientes. Por isso que todas os nossos vídeos, todas as nossas webséries, elas sempre estão incluindo a sua participação na nossa transformação. Falar em hipotireoidismo é falar da maior patologia que acontece com a glândula tireoide. Falar também da retirada dessa tireoide dos pacientes que ficam sem a glândula tireoide e acabam, consequentemente, na maioria das vezes, perdendo também as 4 glândulas chamadas paratormônios, né, que produz as paratireoides, desculpa, que produzem o hormônio paratormônio. Quer dizer, se nós pudermos estar aqui falando da disfunção, tanto por perda como por diminuição da função da tireoide, nós vamos englobar a grande maioria das mulheres e hoje um crescente número de homens. Começando por entender as causas que levam à perda da função ou à diminuição da função da tireoide, sempre lembrando que a tireoide ela mantém a vida, o ânimo, a energia básica de cada uma das nossas células, tá bom? Na minha experiência, gente, eu vou colocar para vocês o que eu consegui nesses 24 anos de médica atuando, né, clinicamente e como cirurgiã plástica e o que eu vejo de verdade, de fato, porque uma coisa é teoria, a outra coisa é a prática clínica, onde eu tenho que melhorar a vida de vocês, melhorar a vida dos pacientes e esses vídeos eles possuem esse objetivo. Eu não consigo estar com você, você não consegue estar comigo pessoalmente, mas nós conseguimos por esta via ajudar. E não importa que esteja ruim, a gente tem como mudar, como melhorar, lembrando sempre que os nossos órgãos se refazem por completo de 7 em 7 anos e que isso por completo, mas que cada órgão tem o seu turnover, a sua renovação. Uma pele se refaz de 28 em 28 dias, o intestino se refaz de 3 em 3 meses. Então, tudo tem esperança. Basta que você compreenda aonde está a causa, aonde está o defeito e como é que a gente vai identificá-los pelos sintomas e chegar no tratamento, tá bom? Hipotireoidismo, maneira comum
encontrada principalmente nas mulheres. Mulher menstrua. A partir do momento que a mulher tem um alto fluxo menstrual, porque ela tem um baixo nível do hormônio progesterona, nós já falamos muito sobre isso, que a progesterona ela mantém um endométrio, né, a parede do útero, e esse baixo nível de progesterona acontece por quê? Porque nós comemos muito leite de glúten, muito lanche, muito fast food, que também vai ser a causa básica das doenças autoimunes, da tireoidite de Hashimoto. Basicamente, o que nós percebemos é que nós temos duas causas que acontecem principalmente em mulheres: alto fluxo menstrual e lanches, comida, lanchinho à noite. Nós deixamos de comer arroz, feijão, bife, salada, legumes e nós começamos a fazer lanchinho à noite. Então, essas duas causas. A intoxicação, ela entra pelos halógenos, pelo flúor, pelo bromo, pelo cloro. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Câncer de tireoide e bócio, a glândula muito aumentada, a tireoide, na tentativa de captar algumas moléculas de iodo, ela é como uma raquete, ela aumenta de tamanho para ver se ela consegue um pouquinho desse iodo, e isso acaba ficando esteticamente não bonito, disfuncional, comprimindo, e a pessoa acaba por retirar. Então, quando eu retiro a minha tireoide, eu acabo, claro, tendo hipotireoidismo. O grande problema de retirar a tireoide é que, além de ter o hipotireoidismo, nós também vamos ter alteração do nosso paratormônio, do hormônio que produz, das glândulas que produzem a calcitonina, que vai fazer a regulação do cálcio dentro dos ossos. Então, uma preocupação a mais. Entendendo a causa da ferritina menor que 70, essa é a causa, para mim, mais comum entre todas as pacientes mulheres de hipotireoidismo. Por isso que nós sempre checamos nos exames básicos, e vocês vão encontrar nos outros vídeos nós falando, eu falando sobre hemograma, sobre ferritina, escorrendo sobre todos os itens que para mim faz parte de um quebra-cabeça para entender aonde que nós estamos acertando ou errando, no nosso dia a dia. O que é a ferritina? Lembrar que o nosso vaso sanguíneo, nós temos as nossas hemácias, a nossa célula sanguínea, que depende do número dela, a quantidade de água para tomar. Cada hemácia carrega a proteína chamada hemoglobina, que se liga ao ferro, que se liga ao oxigênio. Essa é uma unidade transportadora de oxigênio no sangue. Então, lembra? Nós inspiramos, recebemos o oxigênio, o coração é uma musculatura, uma bomba, empurra esse sangue tanto para o cérebro como para o meu dedão do pé, para liberar o oxigênio para a minha unha, para a minha panturrilha, para o meu pulmão, para o meu cérebro. Depois isso tem que voltar e ganhar oxigênio novamente, por isso que nós somos um fluxo constante. Ótimo. Depois que essa hemácia entregou o oxigênio, esse ferro, ele vira ferritina. Então, a ferritina é a melhor forma de entender, de dosar o ferro que está funcionante a nível de sangue. Lembrando sempre que dosar minerais no sangue não é uma boa forma correta, de verdade o que ele está lá, porque os minerais eles não gostam de ficar no sangue simplesmente soltos. Mas ok, por que eu tenho uma ferritina menor que 70? Por que eu estou sangrando muito? Tudo começa pela nossa boca. Tudo que a gente come cai no intestino, e quando nós comemos muito proteína caseína do leite e o glúten, que eu chamo para vocês já conhecem, de cola plástica, à medida que a gente come muita cola plástica, esse intestino acaba vazando, se tornando permeável, e o primeiro órgão que ele vai atingir é a parede desse útero. Tudo está interligado, está tudo junto. Então, se eu fico atacando muito a minha permeabilidade intestinal, quer dizer, se eu deixo passar pela minha corrente sanguínea, se eu deixo ir para o sangue, porque se eu não ataco com álcool, com anticoncepcional, eu não machuco essa mucosa.
Mas tá, aconteceu. Tomei anticoncepcional, tomei cerveja, comi queijo, comi pizza, acabei baixando meu nível de progesterona. Quando eu baixo meu nível de progesterona, eu enfraqueço esse cimento, esse endométrio do útero. Então o útero, você não menstrua, né? Você perde pedaços de parede que vão caindo pelo chão. São coágulos, parece que você está se esvaindo realmente de sangue. Então, esse perder de grande volume de sangue faz com que o nosso ferro fique menor que 70. Por isso que essa é uma dosagem importante, de 70 até 150. Lembre-se, mulher não doa sangue antes que o ferro, que a ferritina dela ultrapasse os 150. Não doe. Muito pelo contrário, né? Se estiver abaixo de 70, a conduta que nós vamos fazer é repor ferro. E a minha melhor forma de repor ferro é pela veia. Nós vamos falar isso no final. Tá certo? Então, essa é a queixa mais comum. Onde eu começo a tratar? A reeducar. Boca. Assistam um vídeo porque leite e glúten prejudicial. Por que eu devo beber água? E por que eu devo parar com o anticoncepcional? Que o anticoncepcional não melhora a pele. Uma causa a ser lembrada é a intoxicação. Muitas vezes nós não entendemos porque se fala muito, né? Pasta sem flúor. Hoje, pasta sem flúor é encontrada nas grandes lojas, nos magazines de beleza, mesmo nos supermercados. Vale a pena você pensar em experimentar. Tá? Então, é agradável e aceitável. Mas para a gente entender aonde entra a causa, intoxicação, vamos entender algo básico. Quando nós falamos de hormônio da tireoide, nós falamos no hormônio T4 e no hormônio T3. Né? Os remédios que existem para vender, os hormônios que são bioidênticos, sintetizados, os T4, Sintroide, Levoide, Puran, mais algum que eu tenho esquecido, eles são todos T4. O que é uma molécula de T4? O que é uma molécula de hormônio tireoidiano tipo T4? É uma molécula de aminoácido, tirosina. Para a gente conseguir os nossos aminoácidos, nós só precisamos ter fontes de alimentos vivos, frutas, verduras, legumes, os grãos, sempre uma alimentação ligada a 4 moléculas de iodo. Iodo, 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 iodo. Por isso que é T de tirosina com 4 moléculas de iodo. T3 são tirosina com 3 moléculas de iodo. Isso é o correto, tá certo? Agora, quando nós alteramos essa conformação, quando nós mudamos, tiramos o iodo daqui, 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 o daqui, ou a gente só tira um, né? Coloca os 4. O que acontece na tabela periódica? Se vocês pegarem a tabela periódica, nós vamos ter lá no grupo 7A ou 17, como vocês queiram lembrar, a tabela periódica nós temos os halógenos, chamados flúor, cloro, bromo, iodo, e vem mais outros 2 aqui, o astato, mas não importa, porque à medida que o peso molecular vai diminuindo, o que rege a lei? Se você colocar na presença, dentro do seu corpo, o flúor, ou cloro, bromo, também o iodo, o que vai acontecer? Vamos lá. Nós temos a nossa tireoide e, como eu disse para vocês, se nós apresentarmos aqui o flúor e o iodo, pessoas que adolescente que vai muito nas dentistas para fazer higienização, limpeza dos dentes de 6 em 6 meses, esse adolescente tem muito mais risco de ter o hipotireoidismo do que uma pessoa que não vá fazer esse tipo de limpeza. Eu sei que muitos que me assistem são dentistas, mas hoje, graças a Deus, nós temos a odontologia biológica que sabe
que o flúor, ele sem dúvida, ele é um antibactericida, mas nós não precisamos mais usar o flúor, porque ele sempre, na presença do iodo, nós vamos competir. Existe uma bomba aqui chamada mecanismo Symport, e esse mecanismo diz assim: onde entra um, não entra outro, só entra um. Como o flúor, ele é mais leve, né? Ele é mais pesado, ele é mais pesado que o iodo, o peso atômico dele que é maior, o que vai acontecer? Ele entra muito mais rápido do que o iodo. Aqui só entra um, Symport diz, só entra um. Onde entra um, não entra o outro. O iodo está na quarta fileira, ó. Vai ser sempre, preferencialmente, o flúor, o cloro, piscina, aqui pasta de dente, as limpezas, as nossas águas, o cloro, nossa água é, né, limpa com cloro. Piscina, gente, cuidado com piscina. Eu não gosto de orientar a piscina para meus pacientes por causa disso. Todas as minhas pacientes que são professoras de academia de natação, todas têm hipotireoidismo. O bromo, onde nós encontramos? Nos pãezinhos, né? Todo pão francês tem muito brometo de potássio. E esse bromo, então tá, ou é o flúor, ou é o cloro, ou é o bromo. Se tiver um desses, eles vão entrar e não vai ter a formação, lembra? Da nossa tirosina. E aqui não vai ser o iodo, aqui vai ser o flúor, o flúor, o flúor e o flúor. Isso não é T4, isso parece T4, mas isso não é T4. E à medida que você coloca algum corpo estranho aqui, as suas próprias defesas, os anticorpos vão começar a reagir contra esse corpo estranho. Isso pode ser o início de uma tireoidite ou essa inflamação perdurando por muito mais tempo, ela acaba virando o quê? A evolução disso num câncer. Puxa, quer dizer que piscina, água fluoretada, clorada, pãozinho francês leva a câncer? Possivelmente. Por isso que nós estamos tendo, a cada ano que passa, muito mais pessoas com uma cicatriz aqui, ó, na região onde era para ter uma glândula e hoje tem uma cicatriz. E essa cicatriz não significa simplesmente que você vai perder a sua própria produção de hormônio T4 e T3, mas sim que ela vai interferir em muitos outros sistemas, porque o nosso corpo é feito de energia, onde essas energias se combinam, né? Elas se propagam. E quando nós formamos uma cicatriz, nós fazemos um campo interferente. E é esse campo interferente que vai interferir muitas vezes com a sua sensação, que mesmo que você reponha o seu hormônio T4, o seu hormônio T3, você ainda sente que alguma coisa não está legal, que nunca mais, doutora, eu fui a mesma pessoa. Antes de tirar a tireoide, eu era uma pessoa, depois que eu tirei a tireoide, eu virei outra pessoa. Eu virei outra pessoa em alguns sintomas, claro. Teve pacientes que começaram a ter dor de cabeça, teve outras que sentiam uma sensação de vazio, teve outras que sentiam um sufocamento muito grande, uma quentura aqui, um esfriamento embaixo. Quer dizer, se nós formos estudar o que uma cicatriz faz no corpo, nós vamos ver que elas são campos interferentes de zerar o fluxo energético. Tem como melhorar isso? Tudo tem jeito. Mas a gente precisa primeiro aprender a como evitar, a como impedir que cada vez mais se perca tireoide ou a função dela por bobeiras, né? Quem gosta muito do seu pão francês, repense se vale a pena a gente colocar um bromo no lugar do iodo. Nós estamos falando do iodo inorgânico, não é o iodo radioativo, não é o iodo de contraste, são coisas diferentes. Lembre-se, tudo tem nome e sobrenome. O cloro da piscina, você pode não ingerir. Não estou tomando água da piscina, mas lembra, a nossa pele é um órgão absortivo, ela absorve mais ainda do que um estômago. Por isso que quando nós passamos os hormônios bioidênticos em termos de creme, absorve muito mais na pele do que eu tomar por boca, né? Tomar um comprimido, ele tem que ir para o meu estômago, passar pelo meu suco gástrico, ir para o intestino, depois ir para a corrente sanguínea. Cuidado!
spray na sua pele tem que ser muito, muito, muito bem-vindo, senão não passa. Como terceira causa, não pela importância, mas pela ocorrência, a tireoidite Hashimoto. Nós já falamos da ferritina baixa, alto fluxo menstrual, das nossas intoxicações diárias, seja pela pasta de dente, seja pelo pãozinho, seja pelas tortas, seja pela piscina, seja pelo chuveiro, né? Mas tudo bem, gente, se intoxicar um pouquinho faz parte da vida. A gente se suja, mas a gente se limpa, né? Mas viver é se sujar um pouco também. A tireoidite Hashimoto é a nossa causa de doença autoimune. Os nossos anticorpos dosados a nível de sangue, quando na presença da tireoidite Hashimoto, nós vamos ter um anticorpo antiperoxidase tireoidiana muito maior que isso. Eu diria maior que 200, 300, muito, no auge da doença. E depois isso vai declinando até que a pessoa evolui para o hipotireoidismo. Quem tem tireoidite Hashimoto vai ter hipotireoidismo. Quem tem tireoidite Hashimoto, o lado positivo é que não vai ter um câncer de tireoide. São duas coisas que normalmente não se encontram. Ou você tem a inflamação, né, com esse nome Hashimoto, que foi ele que descobriu, ou nós vamos ter o câncer. Os dois não se encontram. Lado positivo, tudo na vida tem um lado positivo. A antitireoglobulina, quer dizer, são tudo formas de armazenar o hormônio tireoidiano. Quer dizer, como é que um órgão, como é que nossa defesa destrói a nossa própria confecção dos hormônios. Isso pode acontecer quando o que a tireoide está produzindo, lembra? Não é tirosina com 4 moléculas de iodo, e sim tirosina com 4 moléculas de flúor, de bromo, de cloro. Alguma coisa externa está acontecendo, modificando a estrutura interna para que a nossa própria defesa comece a atacar isso. Então, isso não começa do nada e do além, isso tem uma causa sim. O FAM, que normalmente deveria ser negativo, vai estar positivo, seja para 1 ou 2 itens, e vai ser nessa base. 1 para 160, para 360, quanto maior, isso significa diluição. Aqui está dizendo que eu estou diluindo 460 vezes o meu sangue e ainda está dando positivo. Eu estou diluindo 360 vezes e está dando positivo. Estou diluindo 160. O que é legal de um FAM normal? É ele ser FAM negativo. Então, isso é 1 para 40. Dilui 40 vezes e ainda dá negativo. Nós vamos ter um vídeo específico sobre FAM, tá? Específico, e vocês vão estar podendo acessá-lo, assim, para entender. Entender uma doença é englobar vários itens. Eu tento deixar da forma mais aceitável para mim e para você. Falar sobre tireoidite Hashimoto é falar sobre as doenças autoimunes. As doenças que acontecem porque o nosso intestino está sendo agredido por leite, por glúten, por remédio como anticoncepcional, por Roacutan. Bastante importante isso. Nós vamos ter um vídeo à parte sobre tireoidite Hashimoto, que esse tema, a doença autoimune está na tireoide, os anticorpos estão atacando a tireoide, mas se você mantém o seu sistema, o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação, ele vai depois sair da tireoide e atacar a sua pele, o seu cabelo, as suas articulações, né? A pele ainda do lúpus, as dores. Por isso que é muito comum as pessoas terem hipotireoidismo com fibromialgia, hipotireoidismo com espinhas. Nós temos que entender que tudo isso faz parte de um mesmo sistema, que é o que eu coloco na minha boca. Tudo tem cura, tudo a partir do momento que você muda e trata a sua causa. Mudar estilo de vida. Quando nós falamos em retirada da tireoide, significa que ou nós tivemos um diagnóstico de câncer. Eu não vou me atentar aos tipos de câncer de tireoide, ao que a gente faria ou não faria. Nós já vamos partir do princípio que você teve um diagnóstico de câncer de tireoide, você teve que retirar essa tireoide, tá bom? Isso levou você a ter um quadro de hipotireoidismo. Mas, doutora, como é que nós chegamos ao câncer?
Se você ainda não tirou a sua tireoide, se você ainda só está acompanhando porque tem um cisto, porque tem um nódulo, e ano após ano você frequenta o seu médico e ano após ano ele diz para você assim, vamos puncionar esse nódulo e vamos acompanhar, a gente pode mudar essa situação, entendendo que o que acontece? De uma maneira geral, a unidade básica da vida, uma célula, ela vive num sistema aeróbico. Nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de nutrientes para manter essa célula viva. Nós vivemos num pH alcalino, nós vivemos num pH entre 7,35 e 7,45. Esse é um pH dito alcalino, pH bom. Para a gente manter esse pH alcalino, essa presença de oxigênio, o corpo utiliza, a célula utiliza um sistema chamado sistema de tamponamento ácido-básico, para que toda vez que a gente, por invigilância, por não saber, nós começamos a colocar lixo nessa célula, esse pH alcalino sai da alcalinidade e vai para a acidez. Quando nós fazemos isso, para a gente não morrer, para a célula não morrer, esse sistema de tamponamento faz o seguinte, ele começa a transformar ácido em sal. E esse sal são os nossos cálculos. A gente começa a fazer nodulações, a gente começa a fazer cistos. Cistos na mama, cistos no ovário, cistos no fígado, cistos na próstata, na tireoide, cistos na pele, que depois evolui também para nódulos. Câncer de pele é também intoxicação no corpo, tentando voltar à sua normalidade. Toda vez que a gente começa a formar cistos sebáceos, lipomas na pele, espinha, acne, significa que o nosso corpo está tentando fazer a função dele, que é manter a vida. Ele está tentando fazer essa limpeza, tentando manter o meio alcalino. Então, doutora, quando eu começo a ter furúnculos, lipomas e cisto, quer dizer que eu estou fazendo algo errado? Sem dúvida. Entendendo a evolução do que são os cistos, os nódulos, lembra quando a célula ela começa a fazer o sistema de tamponamento, o sistema tentar deixar o que está tudo lixo, tudo ácido, virar alcalino, virar do bem? Acontece isso em várias áreas do corpo. Uma muito importante, que é o meu meio de atuação, que é a pele. Então, quando o paciente vem com cistos sebáceos e lipomas, lembra, cisto sebáceo e lipoma, se está acontecendo na pele, é para acontecer primeiro na pele, para depois ele evoluir para os órgãos internos, que é a tireoide, que é o rim, que é o fígado, tá? Mas de uma forma muito semelhante, o que acontece na pele é o que acontece nos órgãos. Olha que interessante. Se eu tenho um cisto na tireoide, na mama ou na pele, um cisto sebáceo, e lembrar que cisto é um conteúdo líquido mesmo. É quando a gente faz, quando eu opero e faço uma mastopexia, uma retirada, uma diminuição de mama, e a gente corta o tecido glandular, esse tecido glandular, nessa mama, você vai ver vários cistos saindo. Sai uma babação, como sebo mesmo, de um odor bastante ruim, cheiro de cisto infectado. E é por isso que quando a gente faz a minha opção por fazer prótese nunca é pela areola, porque quando a gente faz pela areola, eu tenho que transfixar esse tecido mamário. E se eu pegar esses cistos que tem um conteúdo altamente infectável, isso é uma opção para acontecer uma infecção, uma fibrose pós-operatória de prótese. Por isso que a minha opção como médica cirurgiã plástica sempre vai ser, na medida do possível, no sulco inframamário, porque aqui eu chego na glândula, descolo, coloco ela aqui. Não mexo com o sistema
glandular, de presença de cistos mamários de maneira nenhuma. Cistos mamários, como cistos na pele, são benignos, ok? Mas ele é o primeiro chamado para que nós mudemos, que está acontecendo aqui uma deficiência de minerais. Como é que evolui, então? Nós começamos com o cisto. O cisto, conteúdo líquido, se deixar, ele evolui para nódulo, que é um conteúdo sólido. Então é a evolução de um cisto ignorado e continuando comendo as mesmas porcarias, gente. No nódulo evolui de novo, se deixar, vamos avaliar no que vem, faz um novo ultrassom, faz um novo exame, evolui para a fibrose. A fibrose aqui pode acontecer no pulmão, nos rins, no fígado. Quando o médico faz um ultrassom e diz para você que você tem uma esteatose leve, média ou moderada, significa isso, que você está nessa evolução, que você está tirando célula viva, sangue vivo, né? Porque fígado é nada mais, nada menos do que uma célula sanguínea linda, vermelha, por uma fibrose, que é um tecido amorfo, morto, né? Assim, tá morrendo, não é vida. Se deixar, se eu continuar com o mesmo estilo de vida, se eu continuar com a mesma medicina, se eu continuar, eu vou evoluir para câncer. Onde isso acontece, doutora? Isso acontece desse jeito aqui, por deficiência de minerais. E já que o nosso tema é hipotireoidismo, é o iodo, é o iodeto. Tem órgãos que usam o iodo, tem órgãos que usam o iodeto. Ferro, deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, deficiência de selênio. Então nós somos seres que precisamos ter nos minerais. Então, à medida que eu coloco esses minerais, eu acabo com esse se deixar. Não vamos deixar não, ó. Se está em nódulo, vamos parar aqui. Quando eu estou no cisto e eu começo a repor, eu consigo sumir com o cisto. Quando eu estou aqui, eu consigo diminuir os nódulos. Eu vejo meus pacientes nesse sentido. Eles começam com tamanho e vão diminuindo, tá? Isso a longo prazo, gente. Mas eu consigo bloquear o meu sistema? Sim, mudanças de atitudes, mudanças de resultados. Onde isso tudo acontece, como eu disse para vocês, na pele, na tireoide, na mama, nos ovários, na próstata, no fígado, em todos os órgãos isso acontece, essa evolução por causa das deficiências. Mas a tireoide é o nosso tema. Falando sobre os sintomas de hipotireoidismo, eu acho que os sintomas de hipo dá para abranger a maior parte da nossa vivência enquanto mulher, né? Mas é claro que nem sempre a culpa é dela. Só que lembrando uma coisa aqui, a medicina que eu quero que vocês pratiquem é a medicina que a perfeição é a meta. A medicina que nós, os antigos, fazíamos era suprir uma deficiência, corrigir uma deficiência. Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero a nossa melhor referencial. Por isso que os exames, sempre a gente trabalha no melhor percentil de atuação. A nossa melhor performance. Entender os sintomas já significa entender o metabolismo básico de como é que funciona a produção desses hormônios. Se nós falamos do T4, né, tirosina mais 4 moléculas de iodo. Se nós falamos do T3, tirosina mais 3 moléculas de iodo, nós estamos falando que a tireoide vai precisar da matéria-prima chamada iodo, iodeto. E também da matéria-prima ferritina maior ou igual a 70. Isso é a farinha, é a matéria-prima para a gente produzir o nosso hormônio T4, o nosso hormônio T3. Quando nós entendemos que nós somos seres divididos,
nós somos uma pessoa do pescoço para cima e outra pessoa do pescoço para baixo. Na verdade, da tireoide para cima e da tireoide para baixo. Então, o que está diferenciando aqui, ó, é esse órgão aqui. Quando o cérebro, ele, através da glândula hipófise, ele conversa com a nossa tireoide através do hormônio estimulador da tireoide. Tireoide Stimulation Hormone. O TSH, que a maior parte de vocês só solicitam TSH, é a forma que o cérebro se comunica com a tireoide. É como se a gente tivesse uma padaria, o dono da padaria conversasse com um padeiro e dissesse assim para o padeiro: ô seu padeiro, eu vou te dar matéria-prima, você por favor produz um pão sem glúten, que é o T4? Sem dúvida. Ele fala: ok, se eu tenho a matéria-prima, a farinha especial, eu vou produzir o meu hormônio T4. Se eu tenho T4, o T4 ele não é o hormônio de verdade, ele é chamado pró-hormônio. Tudo que é pró significa que a célula ela não tem receptores para esse uso de T4. A célula ela usa T3 como hormônio. Então, o verdadeiro hormônio tireoidiano é o T3, tá bom? O T4, o único órgão do corpo que utiliza T4 como hormônio é o cérebro. Por isso que eu disse que nós somos uma pessoa do pescoço para cima e uma outra pessoa do pescoço para baixo. O T4 lá no cérebro, o cérebro mesmo vai ter uma enzima chamada D2-nase 1 que ele consegue converter em T3. Quer dizer, o cérebro ele não depende da nossa boa vontade, da nossa comida, isso e aquilo. Ele mesmo faz a função dele. Ele usa o T4 e transforma em T3. O resto do corpo não. Então, o cérebro faz isso, o resto do corpo, ele necessita de usar o T3 livre. Ele obrigatoriamente usa esse T3, tá bom? Então, vai ter que perder uma molécula de iodo para se converter em T3. A grande diferença do T4 e T3 é que o T4 é a forma de estocagem, de armazenamento no corpo. As pessoas que tomam T4, esse T4 que vocês ingerem, eles duram semanas no corpo. Uma semana com certeza. Por isso que muitas vezes quando você esquece de tomar o seu T4, você fica bem ainda. O seu cérebro continua funcionando bem, tá? Não é para esquecer. Então quem usa T4 vai continuar usando o hormônio T4, porque o cérebro ele é importante. Só que a gente pode melhorar e ajustar essa dosagem para ser a mais perfeita possível. Porque se eu só dou muito T4, eu tenho duas opções. Ou você vai pelo caminho do bem, ou você vai pelo caminho do mal. O caminho do mal é o chamado T3 reverso. Quando eu tenho esse T3 reverso ativado, eu tenho o famoso hormônio da hibernação. O hormônio da hibernação, que muitas pessoas que tratam com hipotireoidismo com altas doses de T4 acabam se convertendo em T3 reverso e eles sentem o quê? Primeiro sintoma, um cansaço. Ele acorda até bem, né? Mas a partir das 4, 2, 3, 4 horas da tarde é uma sensação que a pessoa despluga da tomada. Ela fala assim: nossa, não, acabou a minha energia. Eu não consigo pensar em trocar de roupa e sair para um evento, de fazer um curso. Não, a pessoa simplesmente desliga. Então, um cansaço no final da tarde. Ela até pode ir fazer um exercício e ela vai ficar feliz depois que ela acabar esse exercício. Mas normalmente tudo que ela faça tem que ser de manhã, não dá para ser à tarde. O corpo de quem está com T3 reverso ativado é o corpo do urso que hiberna mesmo, né? E a gente diz isso, que o jovem tem um corpo violão, né? O jovem que tem bastante T3 livre. Quando a gente tem o T3 reverso ativado, a gente adquire a forma de pacote. Então a gente fica quadrada. O urso é assim, né? E a gente acha que é normal. O que acontece com o nosso envelhecimento é que a glândula tireoide, independente da gente ter as causas de hipotireoidismo, por exemplo, eu, Kátia, não tenho hipotireoidismo, mas
eu tenho 52 anos, então o que vai acontecendo? A glândula também vai atrofiando. E esse atrofiar vai diminuindo a produção. E a gente vai se acostumando a ter um corpo de violão passando para pacote. Não é para aceitar. A gente pode intervir nesse sistema. E sim, tá, eu não produzo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar, eu vou mandar fazer. T3 reverso. Se eu estou só fazendo T3 reverso, estou fazendo pouco T3 livre, o que o T3 livre me daria? Se você não tem, você vai ter os sintomas de quem não tem. O primeiro sintoma que o T3 nos dá: ânimo, alegria de viver, encontrar uma solução para os nossos problemas. É T3 livre. Muitas vezes nós vamos para o ginecologista, para o endocrinologista, para o cardiologista, para vários médicos e nós dizemos assim: doutor, meu cabelo tá ruim, minha pele tá ruim, eu acordo desanimada, eu não tenho vontade de ir para academia, eu não como e engordo, eu acho que é porque tenho 50, 60 anos, eu vou engordando, eu vou ficando cada dia pior. E a gente acha que é normal da idade? Não. É porque nós não estamos tendo o famoso fazedor de T3, de ânimo, que é o T3. Muitas vezes você é tratado de depressão e eu falo por experiência prática. A maior parte dos meus pacientes são erroneamente tratados por depressão com antidepressivo e eles não precisam de antidepressivo, eles precisam de T3 livre. E aqui que é o legal. E aí o paciente, mesmo usando o antidepressivo, ele começa a usar T3 ou começa a direcionar mais ainda para essa confecção do T3 e ele percebe que realmente ele não tinha uma depressão, ele tinha falta de energia celular básica que faz você ter um ânimo de vida. E aí, gente, é muito interessante isso, porque quantos de nós não pegamos, né, uma vareta, um chicotinho, e a gente fica se maltratando, ó céus, ó terra, por que eu sou assim? Porque eu tenho tudo para ser feliz e eu não me sinto feliz. Você não tem culpa. Qual é o problema? É não saber que o seu T4 não está sendo convertido em T3, e sim T3 reverso. Então, o primeiro item mais importante, por isso que Deus colocou o T3 livre como o primeiro hormônio a aparecer num bebê, o primeiro hormônio na formação da filogenética, da formação do ser humano, é o T3 livre. E infelizmente a gente vai perdendo e a gente vai morrendo aos poucos achando que isso é normal. Dose seu T3 livre, dose seu T3 reverso e aí nós vamos começar a conversar. Entender por que nós, eu e você, insisto na suplementação de zinco, 25 miligramas quelado, de selênio, 100 microgramas quelado, de magnésio, 200 miligramas quelado. Por que eu insisto nesses três itens? Desde 2008, né, que eu, Kátia, tomo e insisto para vocês. Porque são esses minerais que vão ativar essa via e não a do reverso. Quando eu sinalizo as minhas enzimas a trabalharem de um lado e não de outro, eu faço com que o T4 se converta em T3. Aqui existe uma enzima chamada D-deoxinase 1 e 2, que é zinco, selênio, magnésio dependente, para ela vir para essa via. Aqui não, aqui nós temos D-deoxinase 1 e 2, aqui é a D-deoxinase 3, que é ativada por ausência de minerais. Então toda vez que eu não tenho os minerais, eu vou ativar o T3 reverso. Olha como tá fácil a gente direcionar para o ânimo, para a energia, para cabelo, pele, unha, para o metabolismo. Aqui a gente volta a ter o corpão de uma jovem. Chegamos no nosso tratamento. O que fazer perante um diagnóstico de hipotireoidismo? Para você ter o seu diagnóstico de hipotireoidismo,
é legal você pedir. Eu sei que você já sabe, mas vamos aqui. O TSH, eu não gosto do TSH, gente, mas tudo bem. TSH é o que a maioria usa. A dosagem do T4, a dosagem do T3 livre, vocês vão pedir assim, T3 livre, e a dosagem do T3 reverso. Se você que tem hipotireoidismo já tem com certeza o seu T4 e TSH, o T4, quando você dosa o T4, o seu TSH fica lá no limite que o médico gosta de 1,9 a 2,5, ok. Às vezes ele só pede isso, mas isso não é bom, porque aqui só está falando do seu cérebro. Eu quero você do pescoço para baixo. Então, importante pedir o T4, mas mais importante do que o T4 é o T3 livre e o T3 reverso. Faça particular. Se você gasta R$90 para pedir esses dois itens aqui, e aí juntos vocês vão ver que nós conseguimos ter o T3 no limite superior e o T3 reverso, o correto é estar no limite inferior, tá bom? Então, eu preciso ter um diagnóstico que eu realmente, não basta eu só estar tomando um purão, um Synthroid, um Levoide, mas eu preciso saber se esse meu T4 está se convertendo em T3 livre ou ele está se convertendo em T3 reverso. Mudar o estilo de vida. Tá, isso nós já estamos bem instruídos como mudar. Isso é a maneira que vocês vão gerenciar a vida de vocês no dia a dia mesmo. Suspender leite, glúten, beber mais água, evitar substâncias alcoólicas, evitar anticoncepcional e principalmente evitar um remedinho que se chama isotretinoína oral para os adolescentes, ou Roacutan. O Roacutan, marca registrada, ele é uma droga que muitos jovens utilizam para secar espinhas, e quando eles melhoram, sem dúvida, as espinhas, eu vejo sempre isso no consultório, gente. Depois de 10 anos no mínimo, as pessoas, todas elas, evoluem com hipotireoidismo, porque um remédio que seca a espinha na pele vai secar a glândula, que é a hipófise, vai secar a glândula da tireoide e assim por diante, tá bom? Como forma de suplementação, o que nós já sabemos, sempre zinco, selênio e magnésio, na proporção que nós já falamos, e o ferro. O ferro, se ele tiver no valor de 1 até 50, aqui eu faria endovenoso, pela veia. Endovenoso, EV, seria assim, ó. Vamos ver aqui. Não é para você fazer essa prescrição, porque você não consegue. Você vai precisar de um médico até para ir comprar na farmácia, tá certo? Então, nessa prescrição vai estar assim. Uso endovenoso na veia. Noripurum, uma caixa. Você vai comprar essa caixa na farmácia. Nessa caixa já vão conter as 5 ampolas do ferro que é para ser aplicado na veia. Isso vai ser feito dessa forma. Diluir uma ampola do Noripurum em 250 mililitros, ml, de soro fisiológico, tá? Então, via endovenosa, vai pegar a veia, vai no postinho, com a receita do seu médico, com a caixinha de Noripurum, tá? A caixinha e a receita. Então, diluir, e você vai mostrar isso para enfermeira. Ela vai diluir uma ampola em 250 ml de soro fisiológico, pegar uma veia, correr lento. O que é correr lento? Vamos mudar aqui que a nossa caneta falhou. Correr lento.
Tem que escrever isso, tá bom? Correr lento é correr de entre 50 a 60 minutos. Tem que ficar lá, puxa, vou ficar 1 hora gotejando ferro na minha veia. Vai, porque se for muito rápido, vou fazer rápido para se ir embora rápido, dá uma hipotensão, abaixa, dá uma molezinha. Se fizer direitinho, gente, é muito boa a sensação. Vocês vão ficar energizados, ok? Correr lento. Fazer isso 1 vez por semana durante 5 semanas, que é o tempo, que é a quantidade de ampolas que tem. Então, se eu tenho uma ferritina menor ou igual a 70, se eu tenho uma ferritina de 1 a 50, eu vou repor dessa forma, tá? E se eu tenho de 50 a 70? Se eu tenho de 50 a 70, eu até consigo repor um ferro via oral, pela boca. Ferro, quando a gente repõe suplementando em cápsula, ela é irritativa de estômago e de intestino, desculpa. Então, as mulheres que normalmente já têm o intestino mais preso, elas vão prender mais. Lembrar que o cocô também vai sair bem escuro, tá bom? Mas dá para suplementar se eu tenho um ferro uma ferritina entre 50 a 70. Como é que eu faria? Como é que eu faço? Eu faço assim, cada caso é um caso, você vai precisar de um médico, mas eu estou te dando a minha experiência em vários resultados bons e positivos, tá bom? Então, se eu tenho uma ferritina maior ou igual, uma ferritina entre 50 até 70, eu vou colocar um ferro, 50 miligramas, 50 ou 30 miligramas, tá, gente? Quelado. O que vai variar de 50 para 30? Essa quantidade. Se você eu tô mais perto de 50, eu daria 50 miligramas. Se eu estou mais perto de 60 a 70, eu consigo 30. Por lembrar que o ferro, ele é irritativo de intestino, vai prender o seu intestino. Por isso que às vezes vale a pena colocar um pouco menos mesmo. Para o ferro ser absorvido, sempre quelado, tá? Você sempre vai vir com a aminoácido glicina. É diferente de não ser quelado, então tem que ser dessa forma. Junto com a vitamina C de 250 miligramas. Por que eu preciso de vitamina C? Porque a vitamina C faz o ferro ser absorvido de uma forma mais imponente, mais verdadeira a nível de intestino. O ferro não é um bom mineral para ser absorvido a nível de mucosa intestinal. Por isso que quando ele está abaixo de 50 eu coloco na veia. E a gente precisa ganhar tempo, né? Nós não temos todo o tempo do mundo para subir esse bendito ferro. Então é por isso que isso se toma um comprimido ao dia. De preferência, ou antes ou depois das refeições, não com o estômago muito cheio, mas não importa, contanto que vocês tomem 1 vez por dia, vai ser legal. Por quanto tempo? Se eu estou com ferro abaixo disso, eu vou usar pelo menos uns 6 meses. 6 meses de ferro? 6 meses de ferro. E, acima de tudo, mudar a sua maneira de viver. Tomando como exemplo uma pessoa que precisa de suplementação, como eu disse, eu não tenho hipotireoidismo, mas eu me suplemento. Eu me suplemento dessa forma, olha. Eu tomo T3 15 microgramas de manhã, ao acordar, e tomo T3 15 microgramas após o almoço. Por que eu faço 2 tomadas? Porque eu mando manipular. Vocês não vão fazer o T3 manipulados sem receita. É necessário um médico se responsabilizando por você. Então, por isso que eu disse, nós precisamos saber primeiro se nós realmente estamos com baixa produção de T3 livres, né? E se nós estamos ativando o T3 reverso, é necessário o médico, ok? Mas eu queria que vocês entendessem como é que isso pode acontecer, como é que eu faço com os meus.
No meu caso, que não tenho problema de hipotireoidismo, eu me suplemento porque à medida que eu vou envelhecendo, a minha glândula e a conversão do meu T4 em T3 também vai sendo problemática. Nós temos o famoso hipotireoidismo tipo 2, que é o problemático não é a tireoide, e sim são os receptores da conversão do T4 em T3. Então é nesse momento que eu, querendo otimizar, querendo pegar o melhor de mim, eu acabo tomando essas 2 dosagens por dia. Dá energia, dá ânimo, dá tudo de bom. E fico bem. O T4, se uma pessoa realmente tem hipotireoidismo e ela toma Synthroid, Levoide, Puran, ela tomaria, por exemplo, aqui 70 microgramas, né, de Puran, de Synthroid, de Levoide. O T4, lembra? Para o cérebro. Preciso tomar. O T3 é para o resto do corpo. Essa dosagem seria uma dosagem bacana, que vem tudo no mesmo comprimido, um comprimido pela manhã. A gente diz em jejum. Hoje os estudos demonstram que mesmo que você não tome em jejum, ele faz um efeito. E eu tenho experiência prática aqui nos meus pacientes que, gente, funciona, tá? Então, tá tudo bem. À tarde, depois 5, 6 horas, eu tomaria só 15 microgramas. T4 dura semanas no corpo, por isso que a gente pode fazer dessa forma. Para aqueles que tiveram que retirar a tireoide, né, ressecar a tireoide por tumores ou por bócio ou por outra causa, sempre que essa glândula, essa vista posterior, tá bom? Sempre que a gente retira a glândula, muitas vezes a vascularização, o que irriga essas glândulas chamadas paratireoides, que produzem o hormônio chamado paratormônio e a calcitonina, o que vai acontecer? Se eu não tenho mais a tireoide nem essas glândulas, eu vou ter um grande problema com meu controle de cálcio, né? E aqui não existe no Brasil, gente, já existiu, mas foi retirado. Mas existe o extrato de tireoide bovina. E é onde esse extrato de tireoide bovina, quero que vocês estudem, que vocês pesquisem, ele já contém o T4, o T3 e a calcitonina, né? Os hormônios produzidos pela paratireoide. Então, se eu tivesse retirado a minha tireoide, eu com certeza procuraria saber sobre o extrato bovino de tireoide. Finalizando o nosso vídeo sobre hipotireoidismo, para melhorar o nosso ânimo, nossa alma, a energia e a nossa vida, sem dúvida nenhuma, não importa se eu já tenho um diagnóstico, não importa se você já toma um T4 ou um T3, e é bom, gente, é bacana, quando a gente toma um T4 ou T3, lembrar que o T4, Synthroid, Levoide, Puran, eles são bioidênticos, né? O que quer dizer bioidênticos? Quer dizer que, por exemplo, o meu, ele é assim, é redondo. E o que você compra na farmácia também é redondo. Então isso não vai te fazer mal. Quando é que ele faz mal? Quando eles não são bioidênticos, eles não têm uma molécula similar. Quando ele for assim, isso é problemático. Isso é problemático, porque o nosso é assim. Isso não combina com esse formato. Então, não fique triste se você toma um T4, tá tudo bem. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade de repor aquilo que a gente não produz. Por isso que eu uso da tecnologia, do conhecimento para fazer as minhas formulações e me manter jovem. Por quê? Juventude é ter essa vontade de mudar sempre, mudar aquilo que você já conhece, essa vida que é abençoada, acordar todo dia já é uma bênção, respirar é uma bênção. Então, mudar a sua maneira de se conectar com todos os períodos do seu dia faz você pensar numa tireoide funcionando ou não. Suplemente, não se esqueça, zinco, selênio e magnésio para o resto da vida.